Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Quero mandar um abraço especial a Maria de Fátima Socorro Souza, de Betim, Minas Gerais, participando. Ela envolve o nome aqui dos familiares. Ela diz que quer orar pelos filhos, genros, netos. Todos eles recebem o amparo e a proteção de Deus. E Maria, já que você ligou para o nosso programa, nós queremos também dedicar a você um momento muito especial de aprendizado. Vamos dedicar a você uma mensagem da religião de Deus. Ela nos traz aqui essa caixinha de pensamentos e reflexões para que o nosso dia seja ainda mais iluminado. E nós vamos tirar um pensamento para você, viu, Maria de Fátima, que ligou aqui para o programa Vida Plena. Atenção. Nos ensina o irmão Paiva Neto e esse pensamento é para você, Maria de Fátima. A intuição é a inteligência de Deus em nós, para o seu dia ser ainda mais iluminado. E se você quer um pensamento também, quer que dediquemos um pensamento para você, para a sua família, ligue para a gente, envolva o seu nome na corrente ecumênica de preces e nós dedicaremos esse pensamento para você. E para ter essa caixinha de pensamentos, você pode ligar para o telefone do Clube Cultura de Paz e já participar também aqui do Vida Plena, 0310 07 940. E nós agora vamos conversar sobre saúde, isso mesmo, e saúde que começa pela alimentação equilibrada. Para você ter uma ideia, o Brasil pode ter 80% a mais de hipertensos até o ano de 2025, segundo pesquisa realizada. E 420 mil pessoas morrem por ano em consequência do AVC, o acidente vascular cerebral, segundo a Organização Mundial da Saúde. E o AVC está diretamente relacionado à hipertensão, uma vez que é justamente o aumento da pressão arterial que pode muitas vezes provocar esse acidente vascular cerebral. A gente vai trazendo ao longo, inclusive, da entrevista outras informações, mas a gente vai falar como prevenir ou como controlar a hipertensão se alimentando corretamente. E não é ruim não, gente? Pelo contrário, pode se tornar uma experiência muito prazerosa à medida em que a gente ganha qualidade de vida quando a gente se alimenta corretamente. A Ana Paula de Oliveira, nutricionista, está aqui conosco. Ana Paula, obrigada pela sua presença. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque o brasileiro, infelizmente, acaba consumindo muitos alimentos que contribuem com a hipertensão, correto? Correto. E aí a gente queria começar falando sobre a alimentação errada. Ela pode ser considerada, então, o grande vilão da questão da hipertensão? Sim, a alimentação inadequada, ela está entre os fatores que desenvolvem a hipertensão arterial. Não só a alimentação inadequada, como também outros hábitos, como o consumo excessivo de álcool, consumo excessivo de sal, a obesidade, fatores genéticos e estresse emocional também. Certo. Então, no caso, a alimentação, ela pode, então, se tornar uma aliada no combate à hipertensão, além da mudança de hábitos com relação a esses outros fatores que você citava, menos o genético, que aí não tem muito o que fazer, certo? Sim. E eu queria saber quais os alimentos podem, então, causar a hipertensão. Porque, assim, quando a gente fala assim, a sal, tudo bem, todo mundo conhece. Mas os alimentos também podem trazer aí má contribuições? Podem sim, porque diversos alimentos têm em sua constituição o sódio e bastante sal. Então a gente tem que ficar ligado nessa questão também da quantidade de sódio dos alimentos. Isso, quantidade de sódio. E quais seriam esses alimentos? Então, geralmente são os alimentos industrializados. Quais são os alimentos industrializados? Batata chips, cream cracker, aqueles molhos prontos. Também os embutidos, como mortadela, presunto, linguiça, carnes muito salgadas, enlatados, com muitos conservantes, alguns refrigerantes diets também e alguns adoçantes. Nossa, interessante falar isso porque muitas vezes a gente pensa que, né, os alimentos com sódio são salgados. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes um exemplo disso é o refrigerante diet e o adoçante. Que tem aí uma quantidade considerável de sódio. Esse é o principal problema dos industrializados? Eles acabam concentrando muito sódio e por isso então, é que eles utilizam os alimentos industrializados uma quantidade maior de sal. Que é para conservar, conservar os alimentos. E o sal é rico no mineral sódio, que acaba aumentando os níveis pressóricos. E aí, qual seria o limite que eu teria que consumir por dia de sódio na minha alimentação? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente deve consumir de sódio cerca de 2 gramas, que seria o equivalente a 5 gramas de sal de cozinha. Perfeito. Bom, gente, esse assunto é muito sério. A gente conversa aqui sobre esse tema, inclusive vai trazer dicas para você sobre que atitudes você pode mudar na sua alimentação, que você pode agregar para ter benefícios. Infelizmente, o número de hipertensos no Brasil é muito grave. Males cardiovasculares, para você ter uma ideia, são responsáveis por 1,2 milhão de mortes por ano no país. 300 mil brasileiros são vítimas de infarto agudo do miocárdio e doenças cardiovasculares também são a primeira causa de morte
no nosso país. Então, de fato, é um assunto muito sério e o programa Vida Plena faz esse alerta justamente para que a gente consiga se prevenir. Agora, eliminar os alimentos industrializados da nossa alimentação completamente é um pouco difícil. Sim. Eu preciso ficar atenta a quem, então, quando eu compro esse produto? Vem a informação da quantidade de sódio que esse alimento tem? Vem, a Anvisa sugere que todos os alimentos industrializados tenham na sua tabela nutricional o quanto tem de sódio no alimento. Então, o hipertenso ele tem que estar atento a isso. Perfeito. Então, eu olho naquela tabelinha, vai aparecer Isso. sódio e eu Sódio e a vejo essa quantidade. Qual o consumo diário, que a gente já comentou, mas para De reforçar? sódio, 2 gramas. 2 gramas, então é muito pouco realmente. Uhum. Agora, quando a pessoa descobre que é hipertensa, que tipo de atitude ela tem que começar a ter para ter uma saúde equilibrada e não ter os prejuízos que a hipertensão pode causar? Então, primeiramente, ela deve mudar a sua alimentação. Uhum. Então, uma alimentação tem que ser equilibrada, pobres em alimentos gordurosos, rico em alimentos de frutas, legumes, verduras, com bastante fibra. E evitar esses alimentos que a gente fala como alimentos industrializados. Agora, deixa eu te perguntar, Ana Paula, porque quando a gente fala assim de cortar, por exemplo, o sal da alimentação, o pessoal fala assim, mas a comida vai ficar sem gosto, vai ficar ruim. É verdade ou não? Dá pra gente fazer uma comida gostosa sem tanto sal assim? Dá sim pra fazer uma comida gostosa. Então, a gente tem que abusar das ervas, dos condimentos. A gente pode utilizar, todo mundo utiliza o alho, a cebola, para estar melhorando o gosto da comida. Então, esses componentes que você vai utilizando, que são naturais, que não tem então, a adição de sódio, vão contribuir aí com o gosto, né, da minha alimentação. E uma mudança de vida também é ideal que aconteça juntamente com a mudança de alimentação, né? Porque a prática de exercícios físicos, a ingestão de água, tudo isso colabora também? Colabora. O paciente, o indivíduo com hipertensão arterial, ele deve praticar atividade física, monitorar o peso, consumir bastante água e também controlar o estresse. Ah, sabe. O estresse também agrava a Também questão da é um dos hipertensão. agravantes. Perfeito. Tá, vamos falar então dos alimentos. O que é aliado, quais alimentos são aliados no combate à hipertensão? Bom, os alimentos aliados são, a gente tem as frutas, entre as frutas tem o melão e a laranja, tá? Também as leguminosas, que são os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha. Por sinal que fazem bem aí de uma forma geral, não só para hipertensão, que a gente tem que consumir todos os dias. As folhas verdes escuras também. Verde escura é o melhor. Isso, verde escura. Então tem o agrião, o espinafre, a rúcula, todas essas folhas verdes escuras auxiliam no combate à hipertensão. Além disso, a gente tem a beterraba, a batata. Esses alimentos são todos alimentos ricos em potássio e magnésio, tá? Mas além disso, a gente também tem que consumir os alimentos que são ricos em cálcio, como por exemplo o leite. Ah, sim, o consumo de leite também é importante. O leite também, leite e derivados também, como o iogurte. E deixa eu te falar, a gente tem acompanhado casos de crianças com hipertensão. É importante, então, que na infância a alimentação já seja equilibrada. Sim, a alimentação tem que ser equilibrada desde a infância. Porque senão você pode, de fato, desenvolver ainda muito cedo um caso de hipertensão. Pode, sim. Da exclusividade de adulto. Não. Adolescentes e crianças também desenvolvem. E existe alguma orientação quanto ao preparo desses alimentos para que eu não perca o valor nutricional e a contribuição deles na minha dieta? Sim, no caso da cenoura e da beterraba, a gente tem que procurar consumi-los na forma crua. Nunca cozinhar, mas consumir na forma crua. Perfeito. E o acompanhamento médico, no caso da hipertensão, também é importante, né? E nutricional importante. também? Muitas pessoas procuram, por exemplo, um nutricionista? Procuram para controlar a pressão arterial. Certo. E aí a gente muitas vezes tem que fazer uma mudança na dieta. E, por exemplo, você falava de frutas. Qual seria a quantidade de frutas que eu deveria consumir por dia? Então, de frutas por dia tem que ser uma porção de 3 a 5 porções por dia. Então, a gente tem que tentar consumir nos intervalos das refeições e nas sobremesas. Inclusive, aí acaba se tornando um aliado também, porque a gente acaba nos intervalos não comendo um alimento industrializado, alguma coisa que pode trazer um prejuízo. É uma opção de substituição desses alimentos. Certo. Os legumes, as verduras também diariamente? Também diariamente. Perfeito. Diariamente. E, no caso, o consumo de leite, que também é uma dúvida que o pessoal às vezes tem, que é com relação à quantidade que eu tenho que consumir por dia. Então, nós temos que consumir por dia cerca de 3 porções de leites e derivados, que incluem leite, iogurte e queijos. Certo. A gente tem pergunta aqui de telespectador. A Claudete de Brito, de Niterói, no Rio de Janeiro. Muito obrigada, Claudete, pela sua pergunta. Ela quer saber se essas dicas que a gente está dando de alimentação saudável também ajudam no caso se a hipertensão for de causa hereditária.
Sim, apesar da hipertensão hereditária não ter cura, os alimentos vão prevenir as complicações da hipertensão arterial. Perfeito. E aí, no caso, o Leonardo Mendes, de São José dos Campos, São Paulo, também faz a sua pergunta para a gente. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Leonardo? Ele quer saber se a incidência de hipertensão em jovens e adolescentes tem a ver com a má alimentação. Sim, a má alimentação dos adolescentes, que é uma alimentação rica em fast food, alimentos industrializados e também hábitos inadequados, como aumento do consumo de sal, aumento do consumo de álcool e o tabagismo, aumenta a incidência da hipertensão arterial em adolescentes. Certo. E a gente precisa procurar o especialista, então, para ter essas orientações mais adequadas e até entender melhor o funcionamento do corpo, perceber o que alimentos eu vou ter mais facilidade ou não? Sim, com certeza a gente deve procurar um especialista. Perfeito. Ana Paula, queria agradecer a sua presença aqui na Vida Obrigada. Plena. Seja sempre bem-vinda. A Ana Paula é nutricionista, Ana Paula de Oliveira, esteve trazendo dicas pra gente sobre os alimentos que nós devemos consumir no combate à hipertensão. A gente acompanha inclusive os números que rondam esse tema e a gente percebeu o quanto é grave e o quanto o alerta é importante. E a gente sabe também que para mudarmos os hábitos é necessário começarmos aqui, ó, pela mente. O bom pensamento é ferramenta primordial para termos alimentação saudável. Que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, se a gente não estiver convicto dos benefícios da mudança da nossa alimentação, se a força de vontade não for maior do que muitas vezes o desejo de comer uma coisa ou outra, dificilmente a gente vai conseguir manter por muito tempo uma dieta saudável. Agora, se o nosso bom pensamento for olhar, for nos trazer as vantagens, o porquê de eu estar fazendo aquilo e o cuidado e os benefícios que eu vou receber no meu corpo por ter uma alimentação saudável, aí sim a gente tem a força, a disposição necessários para vencermos qualquer dificuldade. Percebemos também que essa alimentação pode se tornar ainda muito mais eficaz para a nossa saúde do corpo. Com certeza nós vamos alcançar tudo isso. A gente vai para o intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Vida Plena. Se você ainda tiver dúvidas sobre essa temática, entre em contato com a nossa produção. O nosso telefone é o 0300 10 07 940. 0300 10 07 940. A gente já volta.